Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira de Copa do Brasil. É isso mesmo, terceira fase. O Vasco encara aqui em Ponta Grossa o Operário e você terá imagens exclusivas dos jogadores, terá imagens do hotel dos atletas e muito mais. Lembrando que meio-dia hoje, na hora do Vasco, você acompanha ao vivo. E eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link do programa, da programação de hoje, para você não perder essa oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado, ao vivo, meio-dia. Você estará pertinho dos jogadores, pertinho da partida, pertinho do estádio e muito mais. O seu jogo, você que está ansioso para assistir jogos do Vasco, O torcedor fica ansioso, Ele chega, fica com uma ansiedade, hoje tem Vasco. Já começou aqui. E você está literalmente onde o Vasco está, no hotel hospedado com o Vasco, Esse quarto aqui é um dos quartos dos jogadores, são semelhantes, Eu estou no mesmo andar que os atletas, meus vizinhos aqui são jogadores, eu estou num quarto literalmente igual ao deles. Então você já está pertinho do Vasco e já começa a acompanhar o quanto antes já dessa transmissão. Volto a falar. O link no primeiro comentário fixado. Bom, nesse vídeo vamos falar bastante sobre a partida, vamos falar sobre Fernando Diniz, parece que um desfecho positivo para a contratação do Fernando Diniz vem se aproximando, E a gente vai falar também sobre todas as novidades do Vasco aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes de a gente começar, eu peço para você deixar um joinha para dar aquela moral, você apoia pra caramba o nosso trabalho, essa correria de estar onde o Vasco está, enfim, ir na coletiva, levar a sua pergunta, deixando o joinha. Pode dar essa moral pra gente? Então corre aqui embaixo, clique ali no joinha e fica aqui já o meu muito obrigado. E olha só, eu vou fazer o seguinte, para não prolongar mais, eu vou soltar a vinheta para iniciarmos com imagens exclusivas de jogadores do Vasco. Olha só, preste atenção, você não perde por esperar. Mas tem muita novidade também nesse vídeo. Solta a vinheta, bora pro vídeo? Otimismo total, é isso mesmo. Otimismo dentro e fora de campo. Bom, dentro de campo hoje o Vasco encara o Operário aqui em Ponta Grossa, no Germano Krüger, A gente estará presente inteiramente nessa cobertura. Eu já estou aqui, hospedado no mesmo hotel que os jogadores do Vasco estão hospedados. Tem jogador aqui, vizinho aqui do meu quarto, enfim. Vamos estar trazendo vocês para cá com imagens exclusivas. Não saiam daí. Mas olha só, hoje é a Copa do Brasil, é a terceira fase, jogo difícil contra o Operário aqui em Ponta Grossa. Vale lembrar que temos a arbitragem do jogo. Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito nessa partida. Uma arbitragem, na minha opinião, bem polêmica diante de situações, principalmente, que pode gerar ali uma eliminação do Vasco. Eu não colocaria o Anderson Daronco para essa partida, mas enfim, mais uma vez o Anderson Daronco no caminho do Vasco. É impressionante, já está frequente demais. Olha, o seu auxiliar Rafael Silva Alves e o Maurício Coelho Silva Pena, também do Rio Grande do Sul. E o VAR é o Wagner Hillway, lá do Espírito Santo. É o Wagner Hillway também que vive, tendo muitas frequências em jogos do Cruz Maltino. Então, eu quero saber a sua opinião acerca de Anderson Daronco. Corre ali embaixo, deixa ali nos comentários. Bom, hoje o Vasco será comandado de forma interina, O técnico Felipe Loureiro será o responsável pela equipe dentro de campo, E a gente observa a primeira passagem do Felipe para essa que é a segunda como técnico interino no Vasco. Bom, o Felipe, assim que assume a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva no ano passado, ele aplica uma formação diferente, num 4-4-2 com um losango no meio, Quem não se lembra, daquela formação onde ele jogava com um volante fixo, dois volantes fazendo ali o meio-campo, como meias centrais e até mesmo volantes de marcação para cobrir a subida dos laterais e um meio ofensivo com dois atacantes à frente. Bom, foi assim que ele jogou, assim que ele assumiu a equipe do Rafael Paiva. Agora, ele assume a equipe do técnico Fábio Carille, demitido na última semana. A gente observa que a gente tem, sim, dificuldades, principalmente dessas variações táticas, e a gente tenta entender, como o Felipe vai fazer para montar essa equipe. Bom, equipe essa do Vasco
que deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura, Jair, Coutinho e Nuno Moreira com Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco que eu estou tentando entender que o Felipe virá a campo, com o Nuno sendo também uma espécie de meia, né? Eu acho que ele sai daquela ponta, o Ryan para de ficar espetado, vem um pouquinho mais para como um segundo atacante e o Vasco não tenha tanta mudança assim, mas que essa distribuição tática mude, né? Diante de dois movimentos, o do Ryan fechando um pouquinho e o do Nuno fazendo uma composição no meio-campo junto ao Coutinho. A gente vai observar se realmente o Vasco virá a campo assim. É assim que eu acredito que o Felipe tenha feito ali essas variações. É claro que ele vai definir tudo isso uma hora antes do jogo. Então, a gente vai estar bem antenado para trazer para vocês todas essas informações. E olha só, falando sobre Felipe, falando sobre os jogadores, nesse momento você acompanha, né, imagens exclusivas do hotel em que o Vasco está hospedado, imagens ali do hall de entrada, torcedores do Vasco nesse momento ali tomando um café, muitos torcedores hospedados também nesse hotel que o Vasco também se encontra, né? Vou trazer para vocês também imagens importantíssimas do café da manhã, da opção que os jogadores têm ali para escolher para tomar um bom café da manhã nesse jogo difícil contra o Operário, né? Lembrando que o Vasco desceu para tomar um café da manhã por volta das 9 da manhã. Jogadores, alguns ficaram no quarto, tomaram café da manhã no quarto, outros desceram, atenderam os torcedores que ali estavam e, claro, a gente observa, né, imagens exclusivas somente aqui para você acompanhar, né, mais de pertinho, a nossa missão de trazer você mais para perto dos gigantes da colina. A molecada aproveitou para tirar aquela foto ali com os jogadores do Vasco e é um momento, né, de registro muito importante nessa interação com os atletas e os torcedores. Lembrando que o espaço em que os jogadores do Vasco fizeram, né, essa alimentação era um espaço privado, e só que o caminho, né, o percurso, eles não tem essa divisão, então acaba que os hóspedes têm esse contato direto com os jogadores. Bom, já que você tiver imagens exclusivas, nós vamos falar agora sobre otimismo. Quando eu falo total, é porque fora de campo também existe um otimismo para a contratação do técnico Fernando Diniz. As questões avançam a cada dia, o presidente Pedrinho não está aqui em Ponta Grossa, apenas Marcelo Santana, Felipe, né, e o Cláudio. Então a gente tem aí o Pedrinho não estando aqui, negociando a contratação do Fernando Diniz, e a gente observa, né, que cada vez mais, cada dia mais, avança para um desfecho positivo. É muito provável que até esse final de semana nós teremos uma grande novidade acerca dessa possível contratação do técnico Fernando Diniz. Rapaziada, eu quero saber a sua opinião, claro, né? Muito importante. E claro, peço para você que não deixou o joinha para dar aquela moral, corre lá embaixo. Você ajuda pra caramba o nosso trabalho, essa correria aqui. Vou trazer aqui imagens para vocês, ó. O clima aqui em Ponta Grossa para o jogo, céu aberto, tá? Aqui a imagem do hotel, da frente do hotel do Vasco. O céu já está aberto, então teremos hoje um clima um pouco mais agradável para esse jogo entre Vasco e Operário. Agradeço mais uma vez a sua presença. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas. Daqui a pouco a gente volta meio-dia lá no canal A Hora do Vasco com o nosso pré-jogo, meio-dia, com imagens exclusivas. E olha só, você não perde nada. Valeu!